Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início à nossa primeira audiência pública do ano de 2026. Eu quero agradecer a presença dos vereadores, servidores, munícipes presentes e também aos que nos acompanham pelas redes sociais, renovando o nosso compromisso com a comunidade e buscando garantir a participação popular na elaboração do projeto orçamentário do município. Damos início à audiência pública que terá como objetivo discussão do projeto de lei de diretrizes e bases orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro de 2027. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos os servidores do município, em especial ao Jorge Miak, contador da Prefeitura Municipal de Quintana. Estamos hoje reunidos para realizarmos a nossa primeira audiência pública do ano de 2026. Este é o momento do Poder Legislativo interagir com a população, fazendo a apresentação dos projetos e ouvindo sugestões para o bem elaborar o orçamento do próximo ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz as metas e prioridades da administração pública para o próximo exercício financeiro, orientando a elaboração do orçamento municipal e estabelecendo as diretrizes para a aplicação dos recursos públicos nas áreas essenciais do município. Lembrando a todos que desde o recebimento do projeto, a Câmara Municipal, por meio da Comissão de Finanças, divulgou amplamente tal propositura, buscando dar publicidade aos projetos e incentivar a participação popular na sua complementação. O prazo para apresentação de emendas foi aberto no dia 12/5/2026 e segue até o próximo dia 21/5/2026. A todos que estão participando presencialmente, pedimos para que utilizem os formulários que receberam na entrada para registrar suas dúvidas e sugestões. Aqueles que desejam fazer uso da palavra, por gentileza, procurem um dos nossos servidores para fazer a inscrição. Aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais, peço que durante a transmissão encaminhem suas sugestões nos comentários. Passadas as orientações iniciais, passaremos à leitura resumida do projeto. Em decorrer de motivos pessoais, a secretária da comissão não pôde estar presente, eu vou proceder com a leitura. Projeto de Lei 5 de 2026, de 30 de abril de 2026, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. Fernando Itapuã Branco Nunes, prefeito municipal de Quintana, usando das suas atribuições que lhe são concedidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Disposições preliminares. Artigo 1. São estabelecidas em cumprimento ao disposto do artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2027, compreendendo: inciso 1º, as metas e prioridades para a administração pública municipal. Inciso 2º, orientações básicas para a elaboração das leis orçamentária anual. Inciso 3º, disposições sobre política de pessoal e serviços extraordinários. Inciso 4º, disposições sobre a receita e alteração na legislação tributária do município. Inciso 5º, equilíbrio entre receita e despesa. Inciso 6º, critério e forma de limitação de empenho. Inciso 7º, normas relativas ao controle de cursos e a avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos do orçamento. Inciso 8º,
condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Inciso 9º. Autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da Federação. Inciso 10º. Parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Inciso 11º. Definição de critério para o início do novo projeto. 12º. Definição de despesas consideradas irrelevantes. Inciso 13º. Incentivo à participação popular. 14º. As disposições gerais. Artigo 53. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Quintana, São Paulo, em 30 de abril de 2026. Fernando Itapuã Branco Nunes, Prefeito Municipal. Nesse momento, gostaria de passar a palavra ao senhor Jorge Hideo Miyake, contador da Prefeitura Municipal desde 2009, que irá nos auxiliar na condução dos trabalhos desta noite. Jorge, obrigado pela sua presença, fica à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, aos senhores vereadores, servidores desta casa, população presente, internautas que nos prestigiam pelas redes sociais. Muito obrigado pela participação. Hoje, como já foi falado, nós estamos realizando audiência pública para a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. Nós vamos fazer uma explanação sobre a previsão orçamentária e a fixação das despesas para o exercício de 2027. Então, nós temos aqui na tela a receita que foi prevista para 2024. Então, o município de Quintana, em 2024, nós tínhamos uma previsão orçamentária de arrecadação e de gastos de 52 milhões. Em 2025, nós tivemos 52 milhões 920 mil reais de arrecadação e gastos no ano. Isso quer dizer que pouco mais de 4 milhões por mês. 4 milhões vezes 12 meses, 48 milhões. Nós tínhamos, em 2025, 52 milhões 920 mil de valor bruto, né? Com esse recurso, o município ele acaba pagando todas as contas que contrair, que tiver. Por exemplo, salários, materiais, serviços, obras, aquisição de equipamentos, repasse da Câmara, encargos sociais, nos diversos setores, como saúde, educação, assistência social, agricultura. A Câmara também é um setor que a Prefeitura repassa recursos, esportes, lazer, cultura, turismo, obras, né? Então, com esse valor de 52 milhões 920 mil em 2025, 59 milhões e 900 mil reais para este exercício que estamos agora. Nós estamos realizando essa audiência pública para fazer a divulgação que a previsão para o exercício de 2027 será de 64 milhões
e 400 mil reais. 64 milhões, ele vai ser um pouco mais de 5 milhões por mês de arrecadação, a média a ser arrecadada. Em 2027, estamos prevendo 5 milhões e alguma coisa, tipo 5 milhões e 400 mil, um pouquinho menos, por mês. Como já dissemos, esse valor ele será, à medida que arrecada, existe o princípio do equilíbrio. Então, arrecada e efetua-se o gasto, o investimento, a aplicação. Caso a receita não atinja o valor estimado, então o município ele precisa de fazer a economia de gastos. Então, tem gastos que é mais difícil. Por exemplo, a folha de pagamento, ela é mais difícil de fazer uma contenção de despesa, mas também ela é necessária dependendo da diminuição da arrecadação. Para 2028, temos uma previsão de 69 milhões e 200 mil reais. E para 2029, a previsão no PPA foi de 74 milhões. Então, como já dissemos algumas vezes aqui, esse valor é para o ano inteiro. Em 2029, a previsão é de 74 milhões a arrecadar no ano para fazer o pagamento das despesas. Esse ano, nós temos aqui 64 milhões e 400 mil, como dissemos. Esses valores, eles são, eu estou pegando aqui a receita total. Então, essa coluna de receita total, que ele está dando 64 milhões e 900 mil. A contabilidade pública, ela é um pouco diferente, a nomenclatura da contabilidade do setor privado, né? Eu vou fazer uma pequena explicação aqui. Nós temos, então, aqui na nomenclatura, nós temos alguns itens aqui chamados receitas primárias. E tem a despesa primária, e tem a receita nominal e a despesa nominal. O que quer dizer receita primária? A grosso modo, receita primária é aquela receita que ela é originária da atividade direta do município, constante do orçamento. Na receita total, ela envolve os tributos, receita corrente de capital, e além disso, ainda o município ele é obrigado, caso tenha saldo financeiro, bancário, ele é obrigado a fazer a aplicação financeira. E esse resultado da aplicação financeira, os juros que o município recebe, ele não entra no cálculo da receita primária. Então, assim, até agora, o que é receita primária? Em tese, é a receita total menos a receita de juros de aplicação financeira. Por quê? Por causa que essa receita de juros, ela é uma receita proveniente de algo do patrimônio, que é o dinheiro. Então, se tem saldo financeiro, é feito uma aplicação. E essa aplicação, ela é uma receita. Só que essa receita de juros, para efeito de cálculo contábil na contabilidade pública, ele não entra para verificar o déficit ou superávit primário. Então, nós temos mais dois casos que são excluídos da receita primária para que se encontre esta.
Então, a receita financeira, ela não é calculada para receita primária. Também, caso o município faça um empréstimo bancário, também ele não é contado como receita primária. No caso da receita primária, arrecadação de empréstimo, operação de crédito, o município vai no banco, faz um financiamento para alguma coisa, para uma obra, por exemplo. Então, esse valor que financia, ele vai constar na receita do município para poder pagar a despesa. Porém, na receita primária, para verificar como que está a saúde do município, não entra nenhum empréstimo, porque o empréstimo ele não é da arrecadação própria do município. Ele foi emprestado um dinheiro. Então, ele não, entre aspas, ele não serviria para a gente verificar se o município está com saúde financeira ou não, né? Ainda, nós temos a receita é originária de empréstimo de recurso. Não é o caso do município de Quintana, mas tem locais, governo do estado, ou da União, ou município mesmo, que acaba emprestando a sobra de recurso e isso gera uns juros, né? Então, emprestar dinheiro é diferente de você fazer uma aplicação financeira de um saldo que você vai usar logo, né? Então, são 3 situações que são excluídas do cálculo da receita primária. Então, você tem a receita total, exclui-se os juros de aplicação financeira, os empréstimos contraídos de operações financeiras, empréstimo bancário, e também os juros que você arrecada referente a um recurso que você emprestou para alguma empresa, para a população ou de alguma forma. O município de Quintana, ele não empresta, não tem feito esse empréstimo. Então, eu só estou citando para que os senhores entendam o que é uma receita primária, né? E aí, com essa receita primária, é verificado se tem déficit ou superávit no orçamento depois que encerra um exercício, né? Então, no caso do orçamento do município de Quintana, para 2027, nós temos aqui 64.400.000 de arrecadação orçamentária, porém, a arrecadação da receita primária, 64.008.000 reais. Então, essa é a previsão que nós temos de arrecadação de receita primária. Depois, nós temos também as despesas primárias. As despesas primárias são aquelas despesas que não entram na despesa primária, tem que diminuir a despesa de pagamento de juros, né? Então, o município de Quintana, ele paga um pequeno juro. Nós temos o empréstimo do Finisa, que o município paga todo mês, e tem um juro, que é um valor menor. Esse juro, ele não integra a despesa quando você vai encontrar o resultado primário, né? Então, a grosso modo, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma parte do plano plurianual. Quando o gestor, no caso, a administração de 4 anos, quando ele começa a executar, é feito
um orçamento para 4 anos, chamado de plano plurianual. Então, é programado, feita uma projeção para 4 anos, quanto que o município vai arrecadar e gastar. No caso, foi previsto aqui em 2026, 59 milhões e 900 mil, em 27, 64 mil e 400 mil reais, em 2028, 69 milhões e 200 mil, e em 2029, 74 milhões. Né? Então, o plano plurianual, ele é a somatória desses 4 exercícios. Desse plano plurianual, o município, ele, conforme a legislação, ele precisa de tirar uma parte do plano para executar em 2027. Em 2026, estamos executando o orçamento. Em 2027, estamos elaborando agora, por esse período. E em 2028 e 2029 ainda vai ter uma LDO para cada exercício. Né? A LDO, ela estabelece, como já foi lido no projeto de lei, a LDO ela estabelece as diretrizes para o ano seguinte. Da diretriz é tirada a lei orçamentária. Na lei orçamentária, ela vai constar todas as receitas e despesas que o município estará executando no ano seguinte. Então, aprovado esse ano o orçamento, a LDO, para o ano que vem. Então, nós estamos falando de LDO. Aprova-se a LDO após a população se manifestar ou não, caso algum popular, a população, entender que tal atividade, projeto, obra é necessária, pode ser comunicado. Estamos fazendo a coleta de informações, de sugestões. Isso será levado para a gestão pública, será analisado, estudado pela Comissão de Finanças e Orçamento e, possivelmente, sendo viável, será inserido na LDO e no orçamento para 2027. Então, o objetivo nosso aqui hoje é coletar sugestões para elaborar essa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obras, a diretriz, ela fala de obras também. Né? Então, caso os senhores, a população, entender que precisa de fazer uma obra essencial para o município, poderão passar sugestões que serão analisadas e verificada a necessidade, a prioridade e, como já dissemos, poderá ser inserido no orçamento, na LDO. Ok? As planilhas que nós estamos mostrando aqui, elas constam no portal da transparência do município, acessível a toda a população. Né? Portal da transparência, entra pelo Google, só para que é importante nós mostrarmos aqui como que entra. O município digita Quintana, Prefeitura de Quintana, entra aqui no portal, esse é o portal, transparência,
Prefeitura, portal, transparência, né? Eu mudei o navegador porque não estava dando certo, mas aqui, esse é o portal da transparência do município de Quintana. A legislação, ela obriga o município a fazer as publicações, são chamadas de publicações legais. Nós temos aqui, então, planejamento orçamentário. Dentro do planejamento orçamentário, nós temos o plano plurianual, e aí nós temos os anexos aqui, anexo 2, ele fala detalhadamente do que nós falamos agora há pouco do plano plurianual, PPA. Nós temos também o outro anexo aqui, chamada de unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Então, todas as atividades, projetos estão elencadas neste anexo, né? Nós temos também a LDO aqui para 2026. É importante aqui você mudar o exercício que você gostaria de estar pesquisando, né? Então, nós temos aqui a LDO, nós temos a LDO aqui no caso, as metas, temos vários formulários aqui demonstrativos, né? E ele fala do que ele mostra o que nós estamos fazendo comentário aqui. Depois nós temos a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela de 2027 ainda não está pronta. A de 2026, ela então, a de 2026, como dissemos, ela é de 59.900.000 nas receitas e nas despesas, né? A legislação pública, ela fala que a contabilidade, ela precisa de fazer apuração de receitas e despesas. Então, as despesas, elas não devem ser maiores do que as receitas, porque aí dá um resultado deficitário. Então, é uma balança e tem que haver o equilíbrio, né? Nós temos vários princípios orçamentários. Por exemplo, tem o princípio da unidade. O orçamento, ele é único. Ele é um orçamento só para o município inteiro de Quintana. Cada município ele tem um orçamento, né? Herculândia tem um deles, Marília, Pompeia, Tupã, cada município tem um orçamento, então é o princípio da unidade. A Câmara, ela tem uma previsão de receita e de despesa dela, mas quando fala-se orçamento do município, ele é feito uma consolidação entre Câmara e Prefeitura, para levantar o balanço consolidado. Tem municípios que eles têm autarquias. Um exemplo de autarquia, em Pompeia, existe o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, que é uma autarquia lá em Pompeia. Marília também. Aqui em Quintana, o serviço de água ele é executado pela Sabesp, que é uma sociedade de economia mista, é uma empresa, metade
mais um pouco é do poder público e a outra parte é do setor privado. Parece que o objetivo é privatizar. Herculândia, o serviço de água e esgoto, ele é executado pelo município. Aqui em Quintana, não. Em Pompeia, pela autarquia municipal, mas não é pela prefeitura, né? Então, existem algumas diferentes situações em municípios. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando tem uma autarquia, existem alguns orçamentos que são separados, que consolidam para obter o orçamento do município. Então, continuando exemplo, em Pompeia também tem o serviço de o água e esgoto e tem o serviço de o de saúde, o DHS. Então, como é do conhecimento da população de Quintana, Pompeia tem o DHS, serviço de água e esgoto é outra autarquia, tem a Câmara e tem a Prefeitura. Cada entidade dessa tem o seu orçamento, depois consolida-se e monta-se um orçamento só. Nesse orçamento geral é que verifica se o município teve superávit ou déficit. No caso de Quintana, nós temos o orçamento da Câmara e o do Executivo, e o consolidado, que junta tudo, né? Então, o consolidado, que é os 59.900.000 reais, né? Quanto ao planejamento, ele consta nesse item planejamento orçamentário. Nós podemos mudar o exercício aqui, né, para fazer a pesquisa. Qualquer um, é só entrar na internet e pelo celular ou por um computador, um notebook, pode fazer essa pesquisa para saber alguma coisa, algum número, né? E uma outra situação é na prestação de contas, nessa aba, clicando aqui, por exemplo, relatório execução orçamentária. Então, aqui, ele vai ter os balancetes. Balancete da receita, quando não é consolidado, então é o balancete da receita do executivo, da prefeitura. E nós temos o balancete da despesa do executivo. E se entrar no site da Câmara, tem o balancete da receita da Câmara e o da despesa. E na prefeitura, nós temos o balancete consolidado, que é a somatória dos balancetes de receita da Câmara e da prefeitura, né? E a despesa, a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente entra no balancete da despesa aqui de março, então nós temos todas as despesas que o município tem. Gabinete, assistência social, nós temos administração, nós temos educação, obras, saúde, agricultura, desporto, lazer, cultura, enfim, nós temos todas aqui. Nós temos também relatório resumido de execução orçamentária. Então, nós temos vários quadros aqui demonstrativos, anexos, para que a população ela possa acompanhar como que está a parte financeira. Um exemplo, nós temos aqui o balanço orçamentário, nós temos esses quadros, eles são bimestrais, então, a cada 2 meses, nós fazemos a publicação, né? Então, por exemplo, se você pega aqui, março, abril, então nós temos os valores
bimestre, valores do bimestre e o valor acumulado. Nós temos três situações aqui. Empenho é quando o município efetua a autorização para que faça o pagamento de uma despesa. Por exemplo, a prefeitura ela abastece um veículo num fornecedor. Antes de ir lá abastecer, é feita uma licitação, comparecem os interessados, aí encontra-se a empresa vencedora, é feito aponta-se qual a empresa vencedora, homologa o vencedor e este vai celebrar um contrato que será empenhado para que possa adquirir combustíveis. Então, esse é o momento do empenhamento, empenhar o contrato para poder fazer o gasto. Depois, o posto ele vai fornecer, abastecer um veículo. Nesse momento, é emitido uma nota e é feito a etapa chamada liquidação. Então, tem o empenhamento e depois tem a liquidação. Empenhamento é a autorização e a liquidação é o momento que autoriza e entrega o produto. E aí quem recebe vai atestar que está sendo recebido esse produto. Então, isso acontece com todas as despesas. A etapa da liquidação, né? Comprou material de consumo, então entregando, confere e dá o aceite e a liquidação. E a terceira etapa é pagamento. Então, empenhamento é uma etapa, liquidação é outra, e depois, se está tudo entregue, tudo correto, faz-se o pagamento àquele fornecedor que tem direito de receber, né? No caso de funcionarismo, servidores, existe o empenhamento da folha de pagamento e depois a liquidação, quando faz-se execução dos serviços, fechou o mês, e aí depois faz o pagamento aos seus servidores, né? No caso de obras, no caso de serviço prestado, aquisição de veículos, funciona da mesma maneira, ok? Então, no caso do balanço, ele vai mostrar se houve superávit ou déficit. Nós temos também, ainda no relatório resumido, despesas por função e subfunção. Isso quer dizer que nós temos vários setores, chamado de função legislativa, função administração, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, como dissemos há instantes, né? Dentro de cada função, dependendo, nós temos a subfunção. Por exemplo, na educação, nós temos subfunção alimentação e nutrição, que faz parte da merenda. Nós temos o ensino fundamental, ensino superior, ensino infantil. Então, as despesas, elas são separadas por tipo de ensino, fundamental, infantil e superior, certo? Só para conhecimento, o município ele é obrigado a investir, gastar até no mínimo 25% da arrecadação com impostos. Existe um cálculo sobre a arrecadação, ele precisa de investir 25% como despesa na educação. A merenda escolar, ela não integra esse 25%, mas a despesa da educação precisa de ter esse gasto de 25%. Outro item que não integra os 25% é o gasto com o ensino superior.
o município ele é obrigado a manter a fundamental e o infantil e aplicar pelo menos 25%. O superior não entra nessa conta e nem a alimentação escolar, né? Nós temos também a receita corrente líquida. Então, receita corrente líquida é um índice que apura a receita, como diz, corrente. A receita corrente, ela é diferente da receita de capital. A receita de capital é entendida como investimento a longo prazo ou ativo patrimonial. Por exemplo, obras é despesa de capital. O município investe em obra, despesa de capital. O município investe em veículos, em equipamentos, despesa de capital. Quando tem despesas de período mais curto, por exemplo, combustível, você compra hoje e logo você vai utilizá-lo. Então, isso daí é chamado de despesa corrente. Material de consumo, você compra um sulfite e você usa a curto prazo, a não ser que você deixe guardado, mas é entendido como despesa corrente. Um veículo vai durar 5 anos, 10 anos, dura um tempo maior. Isso aí é chamado de despesa de capital, né? A receita corrente líquida, então, ela vai verificar quanto que o município arrecadou para poder gastar com despesas de caráter continuado, que são salários, materiais de consumo, serviços de pessoa jurídica, pessoa física, manutenção, né, pequenas reformas, grandes obras, despesa de capital. Pequena reforma, despesas correntes, né? Então, eu estou só citando isso porque toda essa divisão, ela existe no setor público. No setor privado, nem tanto, não tem tanta especificação dessa natureza, né? E, dessa mesma maneira, nós temos o quadro receitas e despesas previdenciárias. O município ele não tem regime próprio de previdência, ou seja, todos os servidores atuantes aqui hoje, quando aposentar, aposenta pelo regime geral, que é o regime do INSS, regime de previdência do governo federal. Tem municípios, ou em épocas anteriores aqui, tinha o regime próprio. Tinha-se um fundo previdenciário do município e o servidor aposentava e recebia do caixa do fundo municipal a sua aposentadoria. Receitas e operações de crédito, despesa de capital, nós não temos operações de crédito, contrair empréstimo financeiro, e nesse demonstrativo ele mostra as despesas de capital que nós falamos agora, obras, aquisições de equipamentos e bens mais duráveis. Resultado primário e nominal é o que nós falamos aquele instante sobre resultado primário, que não entra a parte juros, né? Receitas financeiras e os empréstimos, aquelas arrecadações ou despesas que não fazem parte daquele habitual, normal, né? Que são geradas pela atividade bem própria do município, porque a atividade do município não é emprestar dinheiro, aplicar dinheiro, por isso que ele não entra no primário, né? Nós temos também demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar são as dívidas. Se você passa de um mês para o outro devendo qualquer valor, ele é entendido como tipo empenhos a pagar. Uma dívida, você passa de um mês para o outro, é uma dívida. De um exercício para o outro é chamado de restos a pagar, né? Nós temos
a planilha de despesas e manutenção do ensino, que é para calcular esse 25% ou mais de aplicação na educação. Nós temos também receita de alienação de ativos. O que é alienação de ativos? É quando o município ele vende um bem patrimonial. Por exemplo, a prefeitura ela não deve, sem justificativa, fazer uma venda de um veículo, de um patrimônio, de um imóvel, né? Por exemplo, a prefeitura tem lá um caminhão de lixo. De repente ele ficou não utilizável para o município, embora ele tenha valor. Então vai vender para não deixar ele parado. A lei, ela obrigaria a fazer uma licitação na modalidade de pregão, de leilão. Porém, de forma justificada, talvez existe a modalidade de dispensa de licitação, inexigibilidade, e depois tem o convite, quer dizer, o leilão, que aí chama a população, divulga, e aí faz-se o leilão. Receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde. Tem um quadro demonstrativo aqui, que ele vai falar quanto que arrecadou para ver se está aplicando o mínimo de 15% na área da saúde. Então, o município ele é obrigado a aplicar 15% ou mais na área da saúde. Existem as receitas próprias para cálculo desses 15%. Né? Tem recursos que o governo federal ou estadual transfere para o município, e esse valor ele não engloba os 15% da educação, da saúde. O governo federal ele manda alguns remédios que são arrecadados e gastos, porém ele não entra no cômputo do 15% da saúde, e na educação também tem alguns recursos que não entram também nesse cálculo, né? E depois nós temos um relatório aqui, ele é o resumido, que fala desses valores do relatório resumido. Por exemplo, nós tivemos uma arrecadação de 17.570.481,70 nos 4 meses desse exercício. Aí nós tivemos as despesas atualizadas, nós tivemos a previsão, né? Depois nós tivemos a receita, as despesas empenhadas. O empenhado ele é maior do que o liquidado, então a despesa empenhada 23.706.942,51, quer dizer, 23.706.000. A despesa liquidada, quer dizer, do que empenhou, liquidou 16.186.000, e depois os pagos 14.934. Então tem despesa que foi liquidada, precisa de arrecadar para pagar também, né? Dessa maneira, nós temos aqui alguns percentuais. Na saúde, o município ele teria que aplicar pelo menos 15% ou mais. Aí o município, em abril, aplicou, até 30 de abril, 23,92%. Então, nós temos 8,92% acima dos 15%. Isso na saúde. Na educação, nós teríamos que aplicar o mínimo de 25%, né?
E nós aplicamos 27,24%. Então, nós estamos 2,24% acima dos 25% mínimo obrigatório, né? O que gasta na educação? Salários de professores, equipamentos, despesas continuadas, manutenção, aquisição de equipamentos, já falei. Manutenção entra peças mecânicas, combustíveis, sulfites e etc., né? Então, dessa maneira, qual que é o objetivo nosso aqui hoje? O objetivo é comunicar à população que estamos aqui recebendo sugestões para a elaboração do orçamento do ano que vem. E neste momento, hoje, nós estamos recebendo sugestões para a elaboração da LDO, né? E aí a população, então, poderá fazer o comunicado por escrito ou através das redes sociais e a comissão irá fazer análise, né? De uma forma resumida, tentamos explicar algumas coisas, algumas nomenclaturas que a legislação obriga, exige sobre a contabilidade pública, né? Caso alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algo que talvez não conseguiu entender, a gente sabe que é uma coisa complexa e a gente fala apenas para que tenham uma ideia do que a legislação tem exigido do setor público. O Tribunal de Contas, ele fiscaliza, ele está fazendo auditoria no município, e aí tudo isso que a gente acaba falando aqui, inclusive a audiência pública, é tema de fiscalização, de exigência, e nós temos que atender às solicitações e exigências que o auditor do tribunal ele vem fazer para nós, né? Então, normalmente ele fica o ano inteiro fiscalizando, olhando através dos sites, dos comunicados. E agora, em maio, o auditor ele veio na prefeitura, na Câmara, ele está vindo essa semana para fazer essa audiência, essa auditoria, né? Então, se acaso alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, nós estamos à disposição e agradecemos a presença de todos, também nas redes sociais. Sem a participação da comunidade, se torna menos valoroso esse trabalho que a Câmara e a Prefeitura têm feito, né? Então, estamos aqui à disposição de todos. Agradeço a oportunidade, a confiança da comissão, dos vereadores, da população, e gostaria de dizer, enquanto se alguém tiver alguma coisa para falar, eu gostaria de falar mais uma vez o seguinte: eu gosto da contabilidade, eu gosto do que faço, né? Graças a Deus, eu estou numa atividade que eu gosto de executar, né? Mexer com contabilização, cálculo também, né? Informática, é uma área que nós tivemos permissão de estudar, depois tive a oportunidade de sair dessa área, mas eu sempre fui voltando para ela e faz um pouco mais de, creio que 40, perto de 40, mais de 40 anos que eu tenho trabalhado com contabilidade. Então, eu gosto do que faço e isso dá um prazer maior para a gente trabalhar, né? Então, eu estou à disposição e muito obrigado, mas eu respondo caso alguém gostaria de perguntar, ok? Boa noite a todos e estou à disposição aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jorge, pelas explicações.
é bem complexo, né? Acaba se estendendo, mas é necessário. Finalizada a explanação do nosso contador, abrimos espaço para dúvidas e sugestões do público, lembrando que todos os comentários e sugestões serão cuidadosamente analisados por essa comissão e encaminhados para suas devidas providências. Teve alguma sugestão, dúvida? Licença, senhor presidente, nós tivemos munícipes acompanhando pelas redes sociais, né, algumas participações, e tivemos uma sugestão de emenda. Peço licença para fazer a leitura, então. Concedido. Nós tivemos uma sugestão de emenda enviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Herculândia e Região, o qual traz o seguinte texto. Cumprimentando-o cordialmente e considerando a realização da primeira audiência pública de 2026, nesta data, para a discussão do projeto de lei do Executivo número 5, Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027, venham por meio deste apresentar uma reivindicação urgente de suma importância para todo o funcionalismo público de Quintana. Diante do período legal aberto para a apresentação de emendas ao projeto, solicitamos o valioso apoio desta Casa de Leis para que seja proposta e aprovada uma medida que determine a destinação de uma porcentagem específica do orçamento municipal dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, LOA. Essa vinculação de percentual é fundamental para garantir o lastro financeiro necessário para que no próximo exercício financeiro 2027, a administração municipal possa conceder um aumento salarial significativo a todos os servidores públicos municipais. A fixação prévia dessa dotação garante que a valorização da categoria não seja deixada em segundo plano, permitindo repor perdas inflacionárias e valorizar adequadamente aqueles que dedicam seu trabalho ao atendimento da nossa população. Certo de contarmos com o compromisso e a sensibilidade de vossas excelências e dos demais vereadores e vereadoras, com a causa do funcionalismo público local, aguardamos o recebimento e o devido encaminhamento desse pleito. Sem mais. Senhores vereadores que se fazem presente, alguma dúvida, sugestão? Não restando mais dúvidas por parte dos vereadores, dos munícipes que nos acompanham virtualmente e presencialmente, declaro encerrada a presente audiência. Agradeço em nome da Comissão de Finanças, Orçamento, Contabilidade e em nome de toda a Câmara Municipal a participação de todos os munícipes que exerceram seu papel de cidadão, participando pela internet, presencialmente, e agradecemos também aos vereadores que se propuseram a discutir o projeto, em especial ao profissional de contabilidade, Jorge Miak, pela disposição em atender ao nosso pedido tão prontamente. Comunico à população que todas as sugestões levantadas hoje serão constadas em ata e terão sua viabilidade analisada. Relembro também que as emendas a este projeto poderão ser encaminhadas nesta Câmara até o período do dia 21/5/2026. Eu quero justificar também a ausência do nosso presidente, Reginaldo dos Santos, que não pôde estar presente, em virtude de compromisso oficial. A nossa secretária da Comissão de Finanças, a Solange Campanês, também não pôde estar presente por motivos pessoais. E gostaria de agradecer a presença de todos, presencial, virtual, e que dedicaram um tempo para nos prestigiar. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigado.